A gente acompanhou a entrevista do ministro Fernando Haddad e eu queria, nessa breve conversa aqui, para a gente abrir o nosso Band News no meio do dia, falar de um exemplo muito bom e um exemplo muito negativo do mesmo campo ideológico, que é o campo ideológico do governo. Um exemplo muito positivo de governo e um exemplo muito negativo de gestão da política. Vou começar pelo exemplo positivo. O exemplo positivo é o que a gente acabou de ver. Governo se mexendo para governar. Conversa séria. Se vai funcionar, se não vai funcionar, se a âncora vai ser bem recebida, se não vai ser bem recebida, se limitar o crescimento das receitas a 70%, aliás, das despesas a 70% do que serão as receitas, é a melhor forma ou não, se vai ter uma trava ou não vai ter trava para poder aumentar as despesas, fazer investimento, caso o produto interno bruto do país cresça um pouco mais do que se esperava, caso a arrecadação responda melhor. Como é que isso vai funcionar? Esse manejo do dinheiro público. Isso é a base de funcionamento do governo. Um governo é a gestão de políticas públicas com o dinheiro da arrecadação de impostos da sociedade. Então, quando a gente vê, o nome é ruim, né? Arcabouço fiscal, realmente, olha, é um desastre. Mas quando você vê o que representa essa discussão sobre as regras de funcionamento e de uso do dinheiro público, não tem nada mais, eu vou dizer até sagrado. O dinheiro público é sagrado. O dinheiro público é o resultado do suor de cada um dos brasileiros. É o seu suor que está ali. Então ele está dizendo que o seu suor vai ser usado desta forma e não daquela outra forma. Que o seu suor, que tinha uma trava para que não pegasse o seu suor e jogasse no lixo, porque é o que acontecia, você vai utilizar de uma forma diferente. Como é que você vai transformar um orçamento que tem um buraco num orçamento que tem uma sobra de dinheiro para poder fazer alguma coisa? O país está parado, o país não tem obra, o país precisa investir, precisa crescer. É impressionante, aqui no Band News no meio do dia e no Jornal da Band, Fábio, eu acho que você deve ficar decepcionado. Eu fico decepcionado. Quem escuta, acho que também fica decepcionado. Toda vez que a gente anuncia uma obra bacana, toda vez que a gente anuncia um trem rápido, toda vez que a gente anuncia uma estrada bacana, toda vez que a gente anuncia um investimento muito extraordinário, nunca é no Brasil. É sempre fora. Não é aqui. Isso é lamentável. Pega as cidades e vamos checar das 10 maiores cidades brasileiras, quais foram as que receberam grandes intervenções nos últimos 10 anos. Grandes intervenções, mudanças de funcionamento. Cada uma das cidades está discutindo a sua questão. Na semana passada, posso estar enganado, ou na semana anterior, a gente discutiu o metrô de Belo Horizonte. Lembra, Fábio? O metrô de Belo Horizonte. Por quê? Porque estava em greve. O metrô de Belo Horizonte, os metroviários de Belo Horizonte em greve. São duas linhas, a segunda linha não sai. Mas não sai desde sempre. 20 anos que não sai a segunda linha. Não é que tem 20 meses que está atrasado. É 20 anos. As intervenções sociais, as intervenções de obras, né, de infraestrutura, elas não saem, não funcionam. Aí outro dia a gente deu o quê? A gente deu que de novo a ciclovia Tim Maia estava com problema. Ciclovia Tim Maia no Rio de Janeiro, um vexame. Era para ser uma homenagem ao Tim Maia, do Leme ao Pontal, a ciclovia viabilizava uma série de coisas, por isso que chamava Tim Maia. Um negócio horroroso, toda hora um problema. Acharam dentro da água a estrutura de metal da ciclovia Tim Maia caiu no mar. Como pode um troço desse? E sabe o que acontece com as pessoas envolvidas? Nada. Os políticos não pagam a conta, a gente não paga a conta, quer dizer, a gente paga a conta, né? Os políticos não pagam a conta, as empreiteiras não pagam a conta, a gente paga a conta. Então, quando a gente vê Fernando Haddad, a gente vê Simone Tebet, a gente vê os ministros da área econômica, a gente vê os políticos em torno do presidente da República discutindo o orçamento, a gente diz, bom, será que acordou? Porque até agora nada, né? Até agora nada.
isso é uma boa notícia. Boa notícia. Nós vamos explicar, nós vamos traduzir. Daqui a pouco tem Juliana Rosa. Ela vai poder contar para a gente como é que a gente deve entender esse projeto na comparação com o projeto anterior que previa um teto de gastos. E eu disse que eu ia falar de 2 pontos. Um ponto muito positivo, que entendo que eu acabei de dizer, e um ponto negativo. O ponto negativo é o Bolsonaro está voltando ao Brasil. Bolsonaro está voltando ao Brasil. Ele resolveu voltar ao Brasil, ficou um tempão fora e está voltando. Aí, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que foi ministra da Casa Civil, que foi senadora da República, que é deputada federal, tem experiência. Olha, ela é presidente nacional do PT, não é molinho, não é bolinho ser presidente nacional do PT. Alguém que a gente espera que esteja se comportando com compostura. A gente cobrou outro dia do presidente da República compostura, quando ele acusou o Sérgio Moro de... Ele viu uma armação do Sérgio Moro no vazamento daquela operação que a Polícia Federal fez e que encontrou elementos para dizer que o PCC queria matar o Sérgio Moro, entre outras autoridades. O Lula foi lá e viu a armação do Moro, não é a armação do PCC, a armação do Moro. Como pode um negócio desse? Aí a Gleisi Hoffmann, porque o Bolsonaro está voltando, resolveu gravar um vídeo. O vídeo é um pouco mais extenso do que o que a gente vai mostrar. A gente puxou um pedaço que mostra a provocação para a gente conversar em seguida. Fábio, tá no ponto? Vamos lá. Vamos lá. E aí, Bolsonaro, tá voltando? Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência. O salário mínimo voltou a ter aumento real, acima da inflação, acabando com o arroxo do seu desgoverno. A tabela do imposto de renda voltou a ser corrigida, coisa que você nunca fez. Estamos contratando 25 mil médicos para o Brasil, garantindo assistência para milhões de pessoas que você abandonou. A vacinação nacional está aí também, para nunca mais repetir o genocídio que você causou na última pandemia. A farra das armas acabou, o que é muito bom para o país e péssimo para seus amigos milicianos, criminosos e terroristas. O garimpo criminoso que você estimulou está sendo combatido com firmeza nas terras de Yanomamis e em todo o país. Olha só. Fala de ideias que você nunca fez, você abandonou, o genocídio, seus amigos milicianos, terroristas, criminosos. Para quê? Para que isso? Presidente nacional do PT. Então, fico pensando assim, alguém procura presidente nacional do PT, um jornalista, João Pedro Mello, um dos nossos repórteres, da nossa equipe. Presidente Gleisi Hoffmann, por favor, o Bolsonaro está voltando, queria ouvir a senhora, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Resposta dela, nada, não tenho nada a dizer. A senhora não viu que ele está voltando? Li na imprensa, sim. E o que a senhora tem a dizer? Não é da minha conta e o governo vai responder às críticas da oposição com ações. Inclusive, a gente está aprovando, a gente está apresentando agora o projeto para gestão das finanças do Estado brasileiro, para a constituição do orçamento. Acabou. Entendeu? Acabou. Não fala mais nada. Mas não. Grava esse vídeo que a gente acabou de mostrar. Veja, isso tem um lado inexplicável, porque denota um perfil que ainda não desgrudou da militância política estudantil, que é ruim, é muito ruim. Presidente nacional do PT, já foi ministra de Estado, Casa Civil, alimenta a polarização. E essa polarização que ela alimenta, que o outro lado também alimenta, mas que ela poderia dizer só o outro lado alimenta, só o Bolsonaro e os seus alimentam, mas que ela alimenta, que o PT alimenta, como se viu agora, ela acaba se espalhando pela sociedade e vira o que a gente tem de pior.
Porque a gente não tem uma discussão de ideias, a gente tem uma discussão de pessoas querendo uma destruir a outra. Não tem adversário ali do outro lado, tem um inimigo para ser destruído. Destruído mesmo, destruído. Não é um desejo de ser escutada, de ser ouvida. Ela não está falando isso para ser ouvida, ela está falando isso para agredir. Esse é o saldo. E aí, Bolsonaro está voltando? Ela está falando com o Bolsonaro. Não é que ela está virando para a sociedade dizendo, olha, o governo do PT herdou um país com problemas. Porque no governo Bolsonaro aconteceram problemas, como esse, aquele, outro problema e tal, e a gente está virando esse jogo. É uma forma de falar. Mas não é o que a gente viu. Olha só, você vai para a Inglaterra, a política é polarizada. É hiperpolarizada. Agora, não passa pela cabeça de ninguém da oposição falar da vida pessoal do Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro, a não ser que ele faça alguma coisa na vida pessoal. Aí a gente já tem histórias, aliás, a política inglesa é repleta de histórias em que a vida pessoal acabou ganhando espaço porque a vida pessoal virou a vida pública. Mas o Sunak está lá todo dia, está lá sempre no parlamento discutindo, debatendo e tal. E não há hipótese de um louquinho daqueles lá que a gente tem aqui, aquele que botou a peruca amarela, né? Ir para a tribuna, ir a público e falar que o Sunak, olha, você é filho de indiano e vou te falar, você está cheirando curry. Não existe isso. Isso é coisa baixa. Aqui é assim, você gosta de bermuda, eu gosto de calça comprida. Aqui é assim. É uma coisa, é primitivo. É primitivo. Então, quando a presidente nacional do PT, que poderia elevar o debate, poderia dar o exemplo, falar, olha, aqui o PT é diferente, é outro bicho, nós não somos aqueles bolsonaristas lá, nós somos petistas, petista é tudo sério. É bacana, né? Mas é isso que está acontecendo quando a gente escuta esse áudio em que ela só bate na pessoa física do Bolsonaro, só fica espicaçando o Bolsonaro. O Bolsonaro adora esse game, tá? Porque quanto mais o PT bater no Bolsonaro, mais o Bolsonaro vai para o centro da discussão nacional e mais o Bolsonaro pode voltar para o jogo. Uma coisa é ele ser abandonado e outras figuras da direita ocupar espaço. Outra coisa é isso que a gente está vendo. E aí, Bolsonaro tá voltando aí, meu. Que foi um troço horroroso. Então fica o registro da notícia muito positiva, que é ver o governo governando. A gente falava brincando isso aqui ontem, né? Senador senadoriando, deputado deputando, presidente presidenciando, governo governando. É o único verbo a única palavra no gerúndio que eu falei certo. O resto é tudo brincadeira. Mas é governo governando. Mas não dá para ouvir esse tipo de debate e achar que está normal, esse provocado pela Gleisi Hoffmann, que gastou dinheiro do partido, que fez uma estrutura do partido para falar essa coisa aí que a gente botou no ar. Não faz o menor sentido. Eu não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a minha posição sobre esse assunto.